tela de pé camarão da casa, ficando de cara lá acordou, velho. Eu apaguei, eu vou deixar. Já tinha visto, mas já tem mais de 5 anos que eu vi o bloco de latinha. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque nem todo mundo tem a criatividade de fazer uma festa dessa assim, maravilhosa. Para toda a cidade, para essa geração nova que não conhece esse tipo de cultura, muito bacana. O ano todo eu poder fazer essa manifestação. É cultura brasileira. Dentro do carnaval pode fazer reciclagem com fantasia. O público precisa disso, é muito importante. Nunca vi uma coisa dessa, com essa idade, 70 e tantos anos, nunca vi não. Só tem lata vermelha lá. Gosto desse bloco porque ele tem um trabalho social muito bonito. É uma delícia esse bloco aí, é a tradição de Madre de Deus. Criatividade pura, né? É a beleza, uma das belezas da cidade de Madre de Deus, né? Para mim, que esteve no Regina Casé, não é isso? Parabéns para a Madre de Deus, parabéns para nós todos. Ensina o jovem também a aprender a reciclar, cuidar do meio ambiente e divulga a nossa cidade. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o bloco da latinha descendo, porque o bloco da latinha aqui em Madeus não pode faltar. Agora, ó, já limpei até as lágrimas. Aí fica tudo de boa, o carnaval de Madre de Deus é tudo de bom. Espero que continue assim, que para o ano seja melhor ainda. Meu nome é Aloísio, sou presidente do bloco. E o bloco surgiu de uma brincadeira que a gente fez. Eu cheguei aqui chamando os colegas que brincavam baba de saia. Aí eu conversei com meu irmão, conversei com os 3 ou 4 colegas. Inclusive domingo foi que ele escreveu, fez a faixa. Conversei com as meninas, se podia participar, que elas eram sempre a gente de mulher e as mulheres de homem. No começo não era um bloco da latinha, era um bloco catalata. Como catalata? Era um bloco que a gente catava as latas e doava para um hospital chamado Alexandre Maltês para cuidar das crianças, dos velhinhos com câncer. Era o hospital do câncer.
Aí a gente começou, catando as latas e doando. Juntava as latas, juntava a lata de sexta até terça. A gente juntava os vidros. De quarta a gente juntava os vidros e dirigia ao Aristide Maltês. Que ele, lá onde recebia, ele agradecia a gente. O Cata-Lata de 1999, ele era muito simples. Essa rua era poucas pessoas. Então, as nossas brincadeiras, nossas festas, era tudo humilde também, porém, aconchegante, né? Você sabe. Todo mundo admirava. Um dos vereadores que parabenizou a gente. Andy Batata subiu no palco, fez a festa dele, sacudindo as latas, e ele parabenizou a gente. Meu nome é Dinailton, conhecido como Batata. E para outros é Batata da Latinha, Batata do Violão, que sempre varia apelido, é muito apelido para uma pessoa só, ainda mais pequeno começou. E participo do Bloco da Latinha desde que foi fundado, há 20 anos mais ou menos atrás. Me vestia de saia, de lata, e fazia a festa. Todo mundo parava para ver eu dançando no meio da praça, de lata. Eu furava a lata aqui, desse lado, e furava desse. Então, passava o arame aqui, ó. Aí fazia uma fieira de lata por aqui, que amarrava aqui. Aí eu pegava e fazia assim, ó. Quando eu estufava a barriga, a lata ficava em pezinho assim. Quando eu murchava, as latas riavam, ficava tudo arriada. Aí eu de novo, aí eu ficava tchac, tchac, botava um bocado de brita aqui dentro, tchac, 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 tchac. Era a atração do bloco, era eu. Cada um ia dançando com a charanga, e tocando e tomando cerveja, o pessoal doando as latas que eles bebiam, jogava cerveja cheia. Quando a gente percebia a cerveja cheia, já estava no meio das latas, só ia ver no outro dia. Era uma bagunça total, sabe? Mas uma bagunça alegre, feliz, sem é a bagunça que a gente fala, é uma bagunça sem baderna, certo? E a gente catava as latas, doava, e depois surgiu a história de sair mascarado, depois que surgiu muito catadores. Aí a gente foi simplesmente só catar as latas só para fazer as fantasias. O bloco não vai sair o ano que vem, não? O ano que vem o bloco não vai sair, não? Se vai, rapaz, fique tranquilo. Mas saiu 3 anos. No quarto, pifou que não achamos mais lata nenhuma. Para mim é um bom evento, né? Porque foi emendado mesmo pela gente aqui, meu irmão caçula que começou, saiu um dia, uma latinha aí, armou no macacão, saiu, deu certo, todo mundo gostou e a gente continuou fazendo, né? Acompanhou ele.
O povo foi gostando. O bloco da latinha, não vai sair não. Aí ele dizia, vai. Aí foi montando mais gente, até que chegou a um quadro de 25, né? 25. Aí o primeiro vai fazer o rapaz chamado Edival. Começou dele, aí eu disse, olha, vai dar certo. Ele abraçou a ideia. Aí fui fazendo, outros foi fazendo. Aí 9 pessoas fizeram. Aí disse, caramba, o bloco da lata votou. O bloco da latinha votou, caramba. Ali foi uma satisfação para mim. Que ele abraçou minha ideia. Esse Edival abraçou a ideia. Pronto, 9 pessoas foram para a rua. Menino, mas foi uma maravilha. A fantasia, quando começou, não era feita dessa forma. Era uma lata aqui, outra cá, outra lá, e aí ficava falhado tudo. Hoje nós tá vendo como é que é. Bem cheio. Muito pesado. Antigamente era levinho, porque era só o peso praticamente do macacão. Era 3 latas aqui, 2 aqui, uma cá embaixo, uma aqui em cima. Era muito falhado. Hoje nós temos a inteligência de alinhavar o macacão com o nalho e encher totalmente o macacão fechado. Eu aí chamei meu irmão, chamei um rapaz que chama Edival, chamei um rapaz chamado Queiroz, João. Eles chegaram e disseram, rapaz, bora fazer um pirrô de lata. Meu irmão chegou e disse, só se for de máscara. Esse puxa de máscara fica meio difícil, porque eu fico abafado. Eu disse, não, é de máscara, nós vamos. Meu nome é Cícero, entendeu? Sou natural de Pernambuco, moro em Madre de Deus, na Bahia, há 40 anos. Sou casado, tenho uma família com 3 filhos, uma esposa. As máscaras, ela tem todo feito manual, ela é artesanato, é uma máscara feito, costurada na mão, foi transformado, começou pela mão, é pintado com tinta de tecido, espuma de colchão, o material dela com malha. Tempo de máscara, a gente já tem aí aproximadamente, uns 30 anos que a gente faz elas. Eu despacho ela para fora, despacho para Salvador, com um rapaz vender. E tem vários blocos que compram em nossa mão, entendeu? Então a gente trabalha mais para o cliente fora. O bloco da latinha, a gente tem amigos que chamam Batata, tem outros amigos dentro do bloco que saem. E eles vieram até a gente que eles saíam sem máscara. Eles saíam sem máscara e vieram procurar a gente. E o ano passado, já tem uns 3 anos ou 4 anos que eles estão com a gente. Então a gente tentou dar o melhor para eles, fazer o melhor para eles. Aí, ó, o tamanho do macacão que eu vou fazer agora. Olha pra aqui. Do sobrinho dele. Isso aqui não vai aguentar. Eu vou botar falhado as latas, só para ele se divertir. Entendeu? Eu fazendo isso aqui, você não sabe a felicidade que eu tô. Que assim, é a geração que a gente está ensinando a cultura. Aprender a reciclar. Aqui eu estou incentivando ao futuro. Isso aqui para mim é uma felicidade enorme. Na realidade, imagine aí uma criança querendo uma fantasia que nem essa aí, grandona, para ele vestir. Na realidade, a gente fica sem palavra para falar assim, nossa,
Se uma criança que é pura tá vendo que isso é uma coisa boa, imagine as pessoas mais velhas, o que não quer. Porque uma fantasia dessa para uma criança, ele vai pular de uma forma. Eu queria, Vaval, estar lá, Vaval, para ver o seu sobrinho na hora que ele receber esse macacão. Procurei colocar só lata de refrigerante. E aí eu não vou incentivar a criança a estar pegando lata de cerveja, sim de refrigerante. Por isso que eu estou colocando só de refrigerante. O dente é bom, viu? Uma criança vestida de latinha, é a primeira vez que vai acontecer isso, Madre de Deus. É isso mesmo, eu aprendi muito aqui, né? Eu quero aprender mais e mais. De artesanato, que eu não mexia com nada disso, eu cheguei, olhei as pessoas fazendo e eu mesmo fiz o meu ano passado. Tenho 2 anos saindo aqui, eu já participei de outros grupos aqui em Madre de Deus, mas esse aqui tá me satisfazendo o bastante, porque eu aprendi a fazer, eu mesmo faço minha roupa, né, velho? Tá tudo de bom. Parrudo! Ô, dona Cilei! Ô, dona Cilei! Ó, o pescador parrudo! Meu nome é Alan, sou filho do presidente do bloco, já saí no bloco por vários anos e fui o mais bonito, a mais bonita fantasia até hoje, né? Apesar de não sair mais, ninguém conseguiu me superar até agora. Mas isso não é mentira não, é sério. Quem pensar que é só vestir o macacão, quem pensar que é só andar na rua, vê. Caçula, eu vou fazer o ano que vem, eu quero um. Quando chega no meio do caminho, larga. Quando vê o peso, aí chega no meio do caminho, larga. Por exemplo, aquele macacão ali tem 1027 latas, é o meu. 1027 latas. Eu contei. Porque pesa. Eu não vou mentir pra você não. É pesado. E o do meu filho ali, ó. 1.400, quase 1.500 latas. Ninguém diz, né? Ninguém diz. Quase 1.500 latas.
A maior dificuldade hoje para os nossos blocos são os macacão, porque e ali as latas, porque quando cai uma lata no chão, o pessoal já está pegando. Então a dificuldade do bloco hoje é essa, para você ter as latas para montar o pirro. Quando não é a lata, as latas são os macacões. Entendeu? Aí fica difícil. Mas, contudo, a gente vence. O que eu espero do bloco nesse ano de 2018 é que a harmonia prevaleça. E que aquilo que a gente tentou fazer em 2017, que agora em 2018 seja melhor. Não é simplesmente um bloco. É uma maneira de trazer alegria, felicidade para a população, as pessoas mais velhas que não podem sair para curtir o carnaval, mas que a gente vai até a porta de cada um, que a gente passa pela frente das casas, fazer essa felicidade para todos eles. Aí sim a gente fica satisfeito. E o que eu espero que aconteça nesse bloco é o que todos esperam, que aconteça uma festa tranquila, em paz, comece em paz e acabe em paz. Eu me chamo Rosângela Queiroz da Silva, moradora de Madre de Deus, baiana legítima. Que sou a mais a palhaça, né? Que eu saio catando a lata na rua, os meninos reclamando, e eu catando, dando risada, bebo. Juntei os lacres da latinha e fiz minha vestimenta, só não deu para fazer a blusa. Todo mundo aprovou, todo mundo gostou. E a gente continuamos aí, nessa aí. E a gente não para. Todo ano é isso aí. É feijoada, é tudo. Meu nome é Jailton, eu sou o vice-prefeito da cidade de Madre de Deus. Estou aqui no Recanto dos Pescadores, com todos os pescadores juntos, pela primeira vez, muito feliz, representando a cultura de Madre de Deus. O bloco muito bom, é a minha primeira vez, faz muito calor, mas graças a Deus é um calor que dá para a gente suportar, né? O bloco que a gente se diverte, a gente traz alegria, a gente vê a felicidade das pessoas e se sente feliz com o que a gente faz. Todos aqui construíram seus pirrores, suas máscaras, para quem pudesse dar alegria nesse carnaval em Madre de Deus, para que os turistas possam estar participando.
As crianças, os jovens, parando para tirar as fotos, para levar para as suas cidades, para os seus estados, um pouco da cultura do Carnaval de Madre de Deus. Tá bom, vai! Eita! Seu lado que vai cair só à vontade. Vai, sai fora. Não vai fechar agora não. O negócio do café. Da sorveteria Oi, que delícia! 4 bolas no copo de 250 ml, aqui você só paga R$2. O bloco da latinha foi um que eu mais gostei. Eu gosto porque essa idade que eu tô aqui, eu quero que Deus me dê muitos anos de vida para eu sair até com meus 100 anos, que hoje eu tô com 67, ainda tô jovem e vou participar. Isso aqui está representando Madre de Deus. Isso aqui representa a Madre de Deus, onde for, no mundo todo está representando a Madre de Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, cada calma com a sua máscara. Eu tava na porta do bar quando passaram eles, que não era bem assim, ela tinha, era diferente dos pés que ele botava. Passou sacudindo, tal, e eu conhecia Miro também, que era irmão de caçula. E eu disse, poxa, eu quero participar desse bloco com o pessoal. Aí vinha caçula, eu posso participar? Pode, sim. Comecei a participar e estou até hoje. A adrenalina, corre pra rua toda filmando, o flash, todo mundo filmando, aquela coisa toda, o povo gritando quando ninguém passa, isso que me deixa mais a fim de sair no bloco. É isso.
Bom, quando eu vi o bloco passando na rua, achava uma coisa diferente, bonita. Uma coisa que todo mundo para pra ver também. E muito lindo mesmo. Aí uma vez que eu vi passando, eu me interessei, né? Aí um vizinho passou a participar, eu perguntei como era que fazia para participar. Ele me informou, o dirigente, eu vim até ele, ele me explicou o que precisava, dei meu nome, me inscrevi e passei a participar. Esse é o segundo ano que eu participo. Já tinha visto na rua, né? Faz parte da nossa cultura aqui na cidade. Nós, como moradores, todos nós conhecemos o Bloco da Latinha. Me considero os melhores blocos, a melhor atração da gente. Quem se apresentou foi o grupo Rei Leão, comandado por Anderson Leão. Vamos à próxima categoria então. Categoria Mascarado Individual. Mascarado Individual. Rapaz, Madre de Deus tem 4 quilômetros você andando em círculo. Eu já andei hoje uns 3 a 4 quilômetros andando pelas ruas de Madre de Deus. Isso é muito legal, né? É ótimo. Eu só gosto mesmo.
fazendo e os adultos também. Aí, vi! Os 20 estão fazendo. O importante de tudo é curtir. Curtir da melhor forma. Porque esse bloco é maravilhoso, hein? Abre a roda. 1, 2, 1. Não pode derrubar a latinha. Derrubar a latinha. Vamos que vamos. Palmas para os homens. Palmas para o bloco da latinha. Quem gostou, grita ui! É material muito legal, é isso que inclusive faz bem ao meio ambiente. Então é uma ação ao meio ambiente, não é isso? Eu vejo dessa forma, é uma brincadeira sadia, de uma inteligência uma criatividade muito boa e que hoje está aí. Esse ano tornei participar, vários colegas participaram fazendo doações também, e aí eu também contribuí também, uma partezinha, mas sim. Olha, é bom porque é uma brincadeira saudável, não tem agressividade nenhuma, não tem assim que venha a prejudicar ninguém. É coisas mesmo natural. A gente faz uma reciclagem de lata, cata na rua. Quando não consegue o número de lata para fazer os pirrô, a gente às vezes compra no ferro velho para poder completar. E nisso a gente faz uma reciclagem. É melhor até porque nós estamos ajudando até o meio ambiente. Catando as latas, fazendo pirrô, e vende, a gente doa para centro de caridade. Em abril de 2015, o Bloco da Latinha teve sua primeira estreia em rede nacional. Eles foram convidados para aparecer no programa da Regina Casé, lá na Rede Globo. O bloco esteve representado por 4 de seus integrantes. Quando eu fui pro Esquenta, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em relação ao bloco. E aqui até hoje eu não consegui acordar. Eu tô dormindo até hoje. Eu fazendo aquele espirrô lá no Rio, no Projac, eu me senti um rei. É tanto que quando eu vim embora, passei 7 dias lá. Quando eu vim embora, aí minha mulher veio me dar meu café da manhã. Eu sentei no sofá e ela me trouxe um prato com o café e 2 pão. Eu peguei no pão e olhei pra cara dela. Pegava no pão, olhava pra cara dela, me perguntando, oxente. Aí ela pegou e olhou pra mim e disse, acorda! Acorda! Você tá em Madre de Deus, né? No Rio não. Foi daqui que saímos pra Globo na época. E aí tomou impressão longa aí, tomando até hoje aqui colado aí. E pro Esquenta foi um momento único, que acho que não é coisa boa. E espero que possa acontecer de novo. Não só para mim, mas como um grupo, todo espera isso. E acho que, graças a Deus, foi um momento maravilhoso da minha vida, que nunca vou esquecer.
Foi uma alegria, bebi. Quer dizer, me lembrando deles, né? E ver ele foi uma coisa maravilhosa, uma coisa tão grande, uma emoção tão grande, que nesse dia eu chorei. Eu vi e assisti na televisão e todo mundo aqui aprovou, todo mundo gostou, não teve um morador em Madre Deus que não corresse para assistir. Regina Casé contou sobre a história do bloco, de como uma simples e tão bonita iniciativa tem toda uma história de grande valor. Catar latas para doar para um hospital de câncer. Regina ainda acrescentou: é impressionante a capacidade do brasileiro em transformar. Tira a arte e beleza de um lugar de onde você nem imagina. Viram as latinhas no chão e transformaram em solidariedade. Fica cheirosinho ali, né? Ô, velho, tá amassando. Tá gravando, não tá gravando. Vai. Pode jogar pra lá. Ô, seu viado! Ó, viu o fio aqui na internet. Você querer, meu chapa? Meu pai sair em paz, meu pai, e voltar para os seus lares em paz, meu pai. Toma a direção, meu pai, desde já, pai. Leva cada um, pai, na tua presença, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pela emoção que a gente causa para a comunidade quando a gente passa, todo mundo abraça a gente. Isso aí não tem preço. Quando a gente passa, vê a galera tirando foto, corre para cima, as crianças vêm para cima da gente, mas isso aí é muito assim. De andar mesmo e fazer a zoada e participar com as pessoas para tirar foto, quer que pare, quer que sacuda, quer que pule. Isso é muito importante, eu gosto bastante. Amigão, lá pra fundo, amigão. E sobre as pessoas, tipo, você se empolga mais quando o pessoal vem tirar foto com você e tal, sorrindo, brincando. Sobre o percurso, é um pouco cansativo, mas é bem divertido e tal, às vezes estressante também. É o bloco da latinha! Ei, gatinha! Esse é o bloco da latinha! Esse é o bloco da latinha! O mais tradicional da Bahia!
frente do hospital e não consegue levantar não. Tenta levantar, não cai, não levanta não. Tem que ter um colega, dois colegas sem o pirro para poder levantar o colega. Meu nome é Lucas, tenho 3 anos no Bloco da Latinha, tenho 20 anos. Eu entrei após uns colegas que me chamavam e tal. Na verdade, na hora que eu caí, parece que você, por dentro do macacão, parece que tá caindo devagar, lentamente. E também dei muita risada depois que eu vi, que foi muito engraçado. Bom, tava andando, como o meu macacão é um pouco maior e cheio de lata também, aí é mais difícil para subir nos lugares. Aí quando eu fui subir, acabei tropeçando e caí. Aí na hora do impacto, eu tive câimbra de nó ainda. Por isso que como é o presidente não deixou eu continuar e tal, aí tive que obedecer. E daí eu fui pra casa, levando o macacão nas costas. Sucesso, Sérgio. Andando de chão. Mas vai ter invasão. Baixa aí a pura. Rodrigo! Ó, vai descendo na... Eles estão vindo por aqui. Eles foram por dentro? Tá vendo? É. Do povo negro e na lavoura esse povo tem que cantar. Canta bem forte em homenagem a esse negro que sofria no engenho, cansado de apanhar. Quem vai lá? O maior é Deus. Homem da olha e não tem preconceito de cor. Ó, feirê, ó, feirê, ó, feirê.
Rapaz, o Bloco da Latinha pra mim é uma parte de nós, né? Porque se você faz aquilo que o povo abraça, pra você é uma parte sua. Da união, do carinho, da humildade, entendeu? Aí você chega assim e diz, poxa, eu fiz uma coisa que jamais foi esperada. Não pensei em mim, entendeu? O Bloco da Latinha representa tudo, viu, filha? Amizade, tudo, tudo. Porque são uma família. É um grupo de irmão, primo. É tudo na minha vida. O Bloco da Latinha é minha vida. Eu amo o Bloco da Latinha. Maravilhoso. Isso é tudo que a gente tem aqui, é diversão, aqui em Mar de Deus. E é tudo pra mim esse bloco, porque aqui é uma família pra gente. É tudo. Se não tivesse o Bloco da Latinha, a gente tava derrubado aqui. O Bloco da Latinha é tudo. Onde a gente passa, o pessoal fala, da Latinha ali, da Latinha aqui, a gente fica orgulhoso com isso. E o Bloco da Latinha é felicidade, amor e harmonia. Deus, aqui agora não pode mais parar. Onde você anda na rua, chegou a época do carnaval, já perguntando se o bloco vai sair. Foi desde da fundação que o pessoal pergunta, cadê aquele bloco? Cadê aquele bloco? O bloco da lata, cadê o bloco da latinha? Aí ele surgiu. Quando é agora, o pessoal pergunta, não vai sair? Não, por que não vai sair? É assim. Aí, puxa, o bloco vai sair ou não vai? Vai, calma que vai. Calma que vai.